Primórdios. O costume de celebrar o novo ciclo no calendário é algo que recua no tempo há 4.000 anos atrás, e as primeiras sociedades agrícolas contavam o ano pelas 4 estações. Na área onde se situam os atuais Iraque, Kuwait, Síria e Turquia, o povo dependia da agricultura para sobreviver e festejavam o fim de inverno e início da primavera, onde o novo ciclo se iniciaria, uma nova safra de plantação. Isso significa que, para aqueles povos, também conhecidos como mesopotâmicos, a festa de passagem era dia 22 para dia 23 de março, data de início da primavera no hemisfério norte. Seguiam as 4 estações do ano como seguimos hoje a folhinha de calendário. Esse que conhecemos atualmente foi instituído em 1582 pelo Papa Gregório XIII e que substituiu o Juliano, então vigente no Império Romano. O primeiro dia do ano passou a ser o dia 1º de janeiro. Réveillon à moda baiana. Em Salvador, a igreja de Nosso Senhor do Bonfim é o ponto primordial da última sexta-feira do ano, onde os fiéis de todo o país vão levar objetos para benzer, desde fitinhas do Bonfim até chaves de casa, de carros, fotos e etc. A imagem de Iemanjá é o sincretismo religioso africano com a imagem da Virgem Maria, principalmente na Bahia, onde os seguidores de Iemanjá costumam passar o ano na praia. 7 ondas. Pular 7 ondas nas praias para trazer boa sorte no ano novo que se inicia é originalmente um costume dos adeptos de Iemanjá, trajando-se totalmente de branco. Nos anos 1950 e 1960, o costume virou moda nas praias do Rio de Janeiro, e isso se espalhou pelo resto do Brasil. Então, mesmo as famílias católicas não sentem qualquer restrição segundo um costume tipicamente umbandista, que é o culto a Iemanjá. Porém, o avanço das religiões pentecostais, popularmente designadas como evangélicas, recrudesceu a hostilidade a rituais e práticas de origem africana. E por que pular 7 ondas? O 7 é um número cabalístico e representa Exu, filho de Iemanjá. Usar roupa branca. O uso do branco em festas de Ano Novo se tornou comum em nosso país. Na década de 1970, quando membros do candomblé passaram a fazer oferendas na praia de Copacabana, pessoas que passavam e viam aquilo achavam bonito o branco e adotaram a vestimenta. E do Rio de Janeiro o costume ganhou o país. Aqueles que usam branco, alegando que o usam apenas por essa cor significar a paz, desconhecem a origem do costume, que é religiosamente de matriz africana. O termo Réveillon. Esse termo referia-se às festas que viravam à noite, da nobreza francesa do século XVII. Essa palavra em sua raiz etimológica significa o despertar de um novo ano. A tradição francesa de chamar o ano novo de Réveillon chegou por aqui no século XIX, porque nossas elites copiavam tudo que era francês, por acharem elegante, tanto na música, na moda e nas expressões linguísticas. Essa preferência por tudo que era francês foi perdendo a força nos anos 1930, com a crescente influência norte-americana. Lentilha para ficar rico. Os italianos não só trouxeram para o Brasil o panetone de Natal, mas também o costume de comer lentilha,
que deve ser o primeiro alimento a ser comido no ano novo, tão logo o relógio marque a virada. Segundo a lenda, para atrair fartura e prosperidade financeira. Particularmente eu acho lentilha horrível, mas vejo a venda no mercado e se está lá é porque alguém compra, é lógico. Só não sei se alguém segue esse costume de ano novo ainda ou se está caindo em desuso. E você, o que acha? Deixe suas opiniões nos comentários. A champanhe, originária da região francesa do mesmo nome, está ligada a Dom Pierre Perrion, que percebeu que alguns vinhos fermentavam ao serem engarrafados, o que provocava a liberação do gás carbônico. Então ele usou garrafas mais fortes e prendeu a rolha com arame, e eis aí o champanhe nascendo. A bebida caiu no gosto da aristocracia francesa, em todo tipo de festa. Aqui no Brasil, só os muito ricos tinham acesso a ela. E brindar em taças na passagem de ano era também um exemplo de status e riqueza. Na segunda metade do século XX, a bebida se popularizou, e hoje temos muitos tipos de champanhes e marcas para todos os bolsos. Estourar um espumante à meia-noite, no último dia do ano, e brindar com amigos e família é um costume emblemático desta celebração. Os fogos. Um dos momentos mais esperados do Ano Novo são os fogos de artifício, que iluminam os céus na hora derradeira do ano. E a origem vem da antiga China, onde foi inventado o fogo químico na ponta de bambus para espantar espíritos malignos. Os fogos de artifício chegaram aqui com os portugueses e italianos, mas ganharam relevância não só no Ano Novo, mas também em eventos esportivos, religiosos e nas festas juninas. O segundo maior produtor de fogos de artifício fica na região mineira de Santo Antônio do Monte, município que é responsável por 90% dos fogos produzidos aqui no Brasil. O maior produtor mundial é a China. A queima de fogos mais famosa por aqui é o da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O mais triste Réveillon. Um antigo barco de pesca fabricado em Fortaleza no ano de 1970 foi batizado de Cama Louca e sofreu várias modificações, com o acréscimo de um terraço suplementar e um novo nome, Bateau Mouche 4. Seria tristemente conhecido pela tragédia mais famosa em um Réveillon no Brasil. Era a noite daquele ano de 1988 e a embarcação estava regularizada pelas autoridades competentes e, com 142 passageiros a bordo, se deslocava para fora da Baía de Guanabara para assistirem à queima de fogos que aconteceria na praia de Copacabana. Porém, as ondas pesadas do mar, somadas às movimentações no andar superior da embarcação, precipitou uma sobrecarga vindo a adernar, iniciando assim o inevitável naufrágio. Na tragédia, 55 pessoas perderam a vida, e esse saldo seria pior se não fossem os heróicos pescadores que passavam numa traineira, a traineira Evelyn Maurício, naquele momento, e que jogaram boias e cordas, e até resgataram 30 pessoas no braço. A atriz veterana da Globo, Yara Amaral, foi uma das 55 vítimas fatais daquele acidente. O laudo policial que se seguiu atribuiu o excesso de passageiros, que extrapolou o número seguro daquela embarcação, que era de 62, e havia, como já foi dito, 142 pessoas. Em 1993, os donos, um espanhol e um português, foram condenados a 4 anos de prisão por homicídio culposo. Em 1994, fugiram para a Espanha e estão lá, livres, leves e soltos, e a justiça fica devendo mais uma vez uma satisfação às famílias que perderam seus entes queridos na tragédia. Meus fins de ano. Em meus atuais 53 anos de vida, passei esses réveillons em diversas situações e estados de espírito. Em alguns, na praia,
E na praia, o bonito é ver os fogos à beira-mar. É outra sensação do que entre os prédios de São Paulo. Os que passei na cidade eram mais familiares, em casa e com parentes por perto. Tive anos solitários também, completamente sozinho, bebendo e escutando lá fora, na rua, o povo comemorar. Já passei em viagens sem família e com aqueles que eu achava que eram meus amigos. Logo na passagem do milênio, entre 1999 e 2000. Uma vez passei na casa de parentes de meu padrasto. Horrível. Me senti um peixe fora d'água. Também passei aqueles acompanhados de namoradas, porém em raríssimas vezes. Pensando bem no assunto, acho que meus melhores réveillons foram durante a infância, onde eu me divertia mais, livre dos problemas e dilemas dos adultos. Hoje estou bem pé no chão com a data. É apenas um fim de calendário de 12 meses e o começo de outro. E a vida segue até quando nossa jornada por esse mundo acabar. Como vi acabar de tantos entes queridos e conhecidos nessa minha trajetória. Se pareço um tanto pessimista, que me desculpe. E espero rever você que me assiste agora, para que no ano que vem, juntos, viajemos pela história e os ensinamentos que ela pode nos propiciar. Desejamos a vocês um feliz ano novo, rumo a 2025, com saúde para viver e força e coragem para os reveses da vida. Olá, gente. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no meu canal, né? Aqueles que deram like, que compartilharam, que comentaram e mostram apoio mesmo sendo um canal ínfimo, né? Pequenininho, mas que neste primeiro ano foi feito com o intuito de mostrar a história, né? Que é a história que é uma paixão minha. Então eu tô seguindo firme e forte. Não é fácil fazer conteúdo aqui no YouTube sendo CLT trabalhando, né? Então todo o tempo disponível que eu tenho eu coloco nesse canal, né? E além de trabalhar, eu namoro, né? Ainda tenho minha casa a cuidar, mas estamos aí firme e forte, né? E eu quero agradecer a vocês e mais uma vez desejar a todos um feliz ano novo, um feliz 2025. E a gente se vê lá, né? No ano que vem, e tudo de bom, que todas as coisas boas aconteçam a todos, né? Então, a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!